Livro Herdeiros do Novo Mundo, de André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius, capítulo 2. Alberto, o médium. Alberto possuía um nível de vida bastante confortável. Era funcionário categorizado de uma grande empresa, exercendo as funções de chefia na área contábil, o que lhe impunha grandes responsabilidades e intrincados problemas. Espírita desde alguns anos, desenvolvera a mediunidade, seguindo o projeto concebido no mundo espiritual antes de sua encarnação. Comprometido com erros do pretérito na área da administração de riquezas que possuíra, esbanjando um patrimônio precioso, ao invés de fazê-lo circular ou de transformá-lo em oportunidades de crescimento para outros, Alberto compreendera a necessidade de trabalhar arduamente na construção do próprio equilíbrio, não sendo mais o detentor de riquezas ilimitadas, mas sim administrador da riqueza alheia, ocasião em que poderia, além de aprender a corrigir suas inclinações à prodigalidade, aprender a viver com menos, à sobra dos excessos dos próprios patrões. Isso porque aqueles a quem Alberto devia obediência eram criaturas inescrupulosas e levianas, abusadoras da sorte, gastadoras inveteradas, as quais ele mesmo, como gerente financeiro, tinha de conter a fim de garantir a saúde da empresa. Obviamente, no início de sua empresa, os donos de negócio tinham uma postura aguerrida e uma visão comercial mais ampla, porque lutavam para consolidar seus sonhos e ganhar o dinheiro para realizá-los. Mas depois de terem conseguido construir o empreendimento e obterem significativo sucesso financeiro, imaturos na sua maioria, passaram ao desejo de desfrutar sem maiores cuidados, contando sempre que a época das vacas gordas nunca terminaria. Por mais que Alberto os alertasse, viam tais advertências com uma postura excessivamente cuidadosa, beirando a inconveniência por parte do funcionário que, a estas alturas, assumira a infausta e difícil tarefa de defensor do patrimônio alheio contra a loucura dos próprios donos e seus familiares, tentando adiar ao máximo a derrocada da empresa. É que, acostumado aos balanços contábeis frios, observando as oportunidades comerciais, o avanço dos concorrentes, a escassez de clientes, o aumento da crise mundial, a diminuição das margens de ganho, o aumento dos tributos, tudo isso se somava para compor o trágico cenário de funestos eventos. Ao observar a leviandade dos seus superiores, Alberto se irritava, vendo como gastavam com viagens, carros, lanchas, festas. O contador se perguntava por que se mantinha ali, sustentando aquela corja de irresponsáveis, com o esforço de sua inteligência, de sua competência, nem sempre reconhecida por eles. É verdade que o seu salário compensava tais sacrifícios e era dali que retirava os benefícios para a própria família. No entanto, imaginava-se como o, abre aspas, dono da empresa, fecha aspas. Como seria capaz de fazer aquilo crescer, de corrigir os rumos, de modificar as estratégias, de melhorar o rendimento e a produtividade. Ele sim, com o talento natural de uma inteligência brilhante e uma vontade disciplinada, deveria ser o dono do empreendimento. Não poucas vezes, a voz sedutora da tentação
soou nos seus ouvidos, aconselhando-o a agir de maneira ilícita e, aos poucos, ir tomando a empresa de seus reais proprietários. Eram os ecos do passado, quando ele próprio exercera a autoridade sobre vastos patrimônios que então malbaratara da mesma maneira que os seus atuais chefes o faziam agora. Os conflitos emocionais e espirituais surgiam como testes em sua nova jornada reencarnatória, possibilitando-lhe a aferição de seus novos valores. Diante desses desafios morais, porém, a mediunidade lhe fora possibilitada como um farol de sensibilidade a ajudá-lo na compreensão de suas importantes tarefas, além de se tornar um instrumento de amparo aos inúmeros espíritos sofredores que não o haviam perdoado por terem sido suas vítimas, padecendo fome, privações e vergonhas em decorrência do estilo de vida que ele elegera naquelas passadas experiências reencarnatórias. Exercendo a mediunidade, já havia mais de 10 anos, lutava entre os problemas do escritório, a insensatez de seus superiores e as realidades espirituais que sentia na própria carne, enfrentando as responsabilidades múltiplas com coragem e devotamento. Graças a tais condutas, o processo mediúnico foi sendo consolidado em bases mais seguras, tornando-se, com o passar dos anos, um médio digno da confiança dos mentores espirituais que o acompanhavam e dele se serviam como ponte para ajudar a muitos outros encarnados e desencarnados. Seu comportamento disciplinado e firme, sem se permitir resvalar para o terreno do fanatismo e da aspereza, conquistara a simpatia de vários espíritos que lhe conheciam as lutas e os compromissos, tanto quanto sabiam dos problemas familiares que tinham de enfrentar. Sim, isso porque, comprometido com os desajustes do passado na área dos excessos, Alberto retomou a roupagem terrena na vida presente, comprometido a ajudar sua antiga companheira Leda no reerguimento moral, reconduzindo-a ao caminho da retidão e do equilíbrio. Dessa forma, desde a juventude, ambos se reencontraram para as experiências da transformação dos vícios e, atraídos pelas antigas inclinações e identidades de gostos, consorciaram-se, cheios de planos e desejos de felicidade para o futuro, viram nascer 2 filhos, que outros não eram do que 2 adversários ligados a eles pelos antigos laços do passado faustoso. No entanto, em que pesassem as naturais carências e dificuldades do início do relacionamento, Leda nunca deixara de ser a mulher ambiciosa de sempre, agasalhando dentro de sua alma as antigas tendências inferiores, cultivadoras dos excessos, ambicionando o luxo e a grandeza, a fim de que, tão logo seu marido tivesse melhores condições econômicas, voltasse a vivenciá-las como quem volta à antiga terra dos prazeres. Com o crescimento financeiro do esposo, Leda foi deixando aflorar a tendência para as leviandades, outrora já experimentadas, passando a exigir melhores roupas, melhores carros, melhores casas, festas, divertimentos, sempre colocando o marido sob pressão para que tais caprichos acabassem atendidos. E quando Alberto conseguia conquistar mais e melhores vantagens, como toda boa, abre aspas, adestradora, fecha aspas, honrava o marido com carícias e elogios que visavam alimentar o ego masculino, identificando-lhe que,
quanto mais atendesse aos seus pedidos, mais subiria em seus conceitos e ganharia seus carinhos. Envolto em tantos problemas e sentindo as vantagens que lhe concediam o afeto físico da esposa, deixara-se conduzir por tal jogo de interesses, multiplicando esforços para encantar aquela que, depois de suas conquistas, o homenageava com as trocas sexuais estimuladoras e a admiração entusiasmada que tão bem lhe caíam. Com isso, Alberto cooperava para alimentar na esposa os piores sentimentos, os mais superficiais valores e as mais perigosas raízes, justamente aquelas que haviam se comprometido a combater na atual existência. Leda, depois da estabilidade financeira, assumira definitivamente a posição que lhe caracterizava o espírito imaturo. Gastadeira, contumaz. Já não se preocupava tanto com as necessidades do esposo, nem se empenhava muito em abastecê-lo com carinho. Preferia o talão de cheques e o passeio pelas lojas, as conversas fúteis com as amigas de igual padrão, gastando horas no comentário de tolices e fofocas ácidas, marcavam indelevelmente o vertiginoso caminho que construía na direção do abismo. Alberto via-se vitimado pela própria incúria. Seu trabalho profissional era o penoso esforço para salvar o navio empresarial do naufrágio, e sua casa, que poderia corresponder-lhe ao porto de paz e segurança, era um outro navio que navegava sem rumo. Os 2 filhos, herança de seus desmandos de outra vida, eram 2 fontes de problemas incessantes. Robson possuía a alma comprometida com as facilidades experimentadas no passado, quando viciou a vontade na vida faustosa e aproveitadora. Seu caráter defeituoso fora talhado pelas facilidades do dinheiro com que seu antigo pai, o mesmo de agora, lhe facilitava sem quaisquer responsabilidades. Tornara-se, assim, exigente e irresponsável, tiranizando as pessoas e comprando-as para que realizassem seus desejos. Isso se refletiu na nova oportunidade terrestre, aliando-o ao caráter semelhante de sua mãe. Por isso, Robson e Leda eram companheiros de aventuras e esbanjações, cada qual na sua esfera de condutas. Eram muito afinizados e se apoiavam mutuamente, tornando-se verdadeiros cúmplices. Já o filho mais novo, Romeu, houvera sido, igualmente, antigo membro da mesma família, reencarnado como ovelha perdida e que deveria ser reconduzida ao redil da virtude pelos mesmos que facilitaram a sua queda moral. Renasceu, portanto, sob a proteção e cuidados dos maiores culpados pelos próprios desvios, Alberto e Leda. Só que o seu problema era bem diferente do que rondava o caráter de seu irmão. Romeu havia viciado o centro da sexualidade pelos excessos de seu exercício no passado. Graças às facilidades financeiras de então, entregara-se a todo tipo de prazer físico que o dinheiro poderia comprar e tornara-se um dependente de sua prática, mal gerenciando as emoções que poderiam lhe possibilitar imensa felicidade se canalizadas para as verdadeiras construções do sentimento. Romeu deixou atrás de si um caminho sulcado de vítimas, mulheres abusadas, crianças abandonadas à própria sorte, outras mortes no útero materno, moças abandonadas e entregues à miséria,
belos rapazes que lhe serviam também ao saciar das ansiedades físicas. Desajustes morais de todos os tipos tinham sido gerados por ele. Um sem número de algozes invisíveis passaram a persegui-lo antes mesmo que o seu antigo corpo baixasse à sepultura. Perturbara-se o raciocínio devido às visões desnorteadoras e horríveis, periclitando o equilíbrio e, por fim, precisando ser apartado da família e colocado em instituição que, na verdade, isolava o alucinado, sem nada fazer ao seu benefício, liberando os parentes do incômodo que sua presença causava. Leda e Alberto também tinham compromissos profundos com seu espírito, que naturalmente renasceria com os vincos das antigas mazelas morais, carregando em seu psiquismo a tendência para a sexualidade exacerbada. Desde a adolescência, Romeu se transformara em uma fonte de sofrimentos para os pais. Suas condutas fora de casa os envergonhavam e seus relacionamentos precisavam ser severamente policiados para que não redundassem em tragédias. Sem as bases seguras da fé, sem os conceitos claros da espiritualidade, Leda e Alberto, ainda jovens, não imaginavam o tamanho das dores que teriam de enfrentar como efeitos de suas pretéritas escolhas. Nem Robson, nem Romeu haveriam de ser fontes de felicidade para pais que sonham com uma prole equilibrada e harmoniosa. Assim, nesse panorama de confusões, a sensibilidade de Alberto surgiria no tempo oportuno como um farol espiritual que, suportando o peso de seus erros, teria condições de iluminar a todos os seus entes mais queridos. Leda, como companheira leviana, a solicitar sua paciência e seus esclarecimentos sobre as realidades superiores do espírito. Robson, como filho irresponsável, carecendo de medidas amorosas e disciplinadoras que o conduzissem ao trilho do trabalho, e Romeu, como o mais desditoso de todos, a precisar de maior amor, paciência, energia e amizade, encarado mais como um doente do espírito do que como um sem-vergonha ou devasso. Assim, não eram pequenos os desafios de Alberto, que, se não contasse com a possibilidade do intercâmbio mediúnico e da proteção generosa dos amigos que o cercavam, certamente teria aumentadas as próprias dores morais diante de tamanho desafio, porque, em verdade, nenhum de seus companheiros de equívocos de ontem estava disposto a modificar seu hoje para preparar seu amanhã. Apesar de terem organizado o regresso ao corpo carnal para uma reencarnação de desafios e reformas, com exceção de Alberto, todos eles estavam de volta aos velhos vícios, que preferiam, ao invés de escutar as advertências e conselhos do marido e pai. Era esse, em resumo, o drama que Jerônimo e Adelino iriam conhecer melhor ao adentrarem aquele imóvel de excelente aparência, de vastas proporções e, de verdade, um grande e luxuoso vazio.